Bem-vindo ao TRT das Gerais. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na Justiça do Trabalho Mineira. Vamos aos destaques do programa de hoje. O calendário 2020 da Justiça do Trabalho traz uma novidade, o QR Code. No quadro sobre as atribuições dos servidores, a rotina de quem é responsável pela folha de pagamento. BH 122 anos, a capital mineira e sua relação com o trabalho. Estamos no ar. O calendário de 2020, produzido pela Justiça do Trabalho, é uma homenagem a Brumadinho, a cidade mineira que sofreu com o rompimento da barragem há um ano. Nas fotos, os registros de uma Brumadinho que, apesar do sofrimento, segue adiante. Para cada mês, um tema, e o QR Code encaminha para um vídeo. Veja como funciona. A gente mostra agora um pouquinho dos vídeos que estão no calendário. Ser secretário de pagamento é um prazer seu, né? Porque é muita responsabilidade, mas em compensação eu deixo todo mundo feliz. No final do mês, todo final de mês eu tenho um produto que é o pagamento na conta corrente. Então, alegria dos servidores e magistrados, né? Mas é muito pesado.
Assim, a gente tem pressão por todo lado. Todo mundo quer receber, mas esquece que nós temos que cumprir o orçamento. Eu entrei como técnico de contabilidade, hoje técnico judiciário. Tem tudo a ver com a área, números, matemática, eu gosto de números e matemática. Foi minha primeira lotação, foi Secretaria de Pagamento Pessoal. Então aqui eu fui calculista, fui chefe de setor, assistente de diretor e atualmente secretário. E aqui nós temos até biólogo, pra você ter ideia. Então tem a ver com perfil mesmo, vocação. Quem fica aqui é porque tem um perfil e tem que gostar do que faz. Nossa rotina é o seguinte, todo início de mês eu assento com a equipe e faço um cronograma de elaboração de folha. Que dia que vai ser o cálculo, quantos dias de conferência, que dia que eu tenho que pedir a verba para o conselho, que dia que será emitido o pagamento, que dia que será feita a folha suplementar e assim, mensalmente a gente vai fazendo e discutindo outras tarefas pertinentes às rotinas da folha. Todo mês, as alterações do mês anterior a gente faz a conferência, mas pensão alimentícia a gente confere um a um. Então, todo mundo que paga pensão alimentícia é feito. E tudo que foi lançado manualmente é conferido. Agora, estamos com um desafio novo, que é o novo sistema de folha web, e acoplado ao CIGEP. Então, isso aí pode nos trazer algumas surpresas, porque é um sistema novo, estamos ainda desenvolvendo, né, aprimorando. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Na verdade, a elaboração de folha virou nossa função secundária, porque tanta informação que você tem que prestar para o Conselho, TCU, ouvidoria, para Conselho Superior da Justiça do Trabalho, elaboração da proposta orçamentária, a gente faz também aqui. A Justiça do Trabalho também está nas redes sociais com muito conteúdo importante para você. Veja alguns destaques. Do espírito não poderia ser outra senão a cantada pelo mineiro Milton Nascimento, caçador de mim. Nada temer senão correr da luta, nada fazer senão esquecer o medo, abrir no peito a força numa procura. Emoção, como é que está se sentindo? Quais os desafios agora como desembargador? É muito emocionante, é uma experiência única na vida da gente. Eu estou muito feliz e espero dar
cumprimento a essa missão no tribunal. Agora, o senhor fala no seu discurso, né, de liberdade, de igualdade. O senhor podia repetir para a gente agora essa preocupação? Sim, é que liberdade sem a luta pela igualdade é vazia, é perigoso, inclusive leva à barbárie. É o capitalismo na sua forma mais selvagem que existe. Agora, a liberdade com a perseguição da igualdade leva ao Estado de Direito, leva a políticas sociais de massa que atingem aos objetivos de que eu falo no discurso, que é a população mais desassistida desse país, e que assim a gente possa construir um país em que a gente de fato possa ser feliz. O senhor também cita no discurso o fato de ser negro. Sim, sou negro, de origem pobre, de origem humilde, e 90% da população carcerária no Brasil é negra, é pobre. Ora, por que isso não se reflete no topo da pirâmide? Só na base da pirâmide. Então essa é uma preocupação nossa, uma preocupação que nós temos que refletir e saber por que o negro encontra nessa situação no país. Temos que refletir, temos que propor políticas que vá de encontro a essa população. Boa sorte, parabéns. Muito obrigado. Depois do intervalo, vamos falar sobre dicas de segurança da informação para quem trabalha em casa. A gente volta já. Este é o TRT das Gerais, o programa produzido pela Secretaria de Comunicação da Justiça do Trabalho de Minas. Teletrabalho está na moda, não é? Mas ao utilizar seu computador em casa, é preciso ter alguns cuidados. Não dê bobeira. Notícias jurídicas. Motorista infrator pode ser demitido por justa causa? Um motorista de caminhão foi dispensado por justa causa porque usou o celular enquanto dirigia numa estrada estadual. O trabalhador não concordou com a dispensa e entrou na justiça. Mas o juiz alegou que a falta cometida foi grave o suficiente para justificar esse tipo de dispensa. A justa causa do trabalhador, ela tem uma previsão expressa na CLT no artigo 482, como ato de improbidade, agressão física contra o empregador, insubordinação, indisciplina. Mas também na CLT tem o outro lado da moeda, né, que é a justa causa da empresa, que enseja aí os pedidos de rescisão indireta, está no artigo seguinte, no 483 da CLT. Esse processo, o principal objeto era a reversão da justa causa. A empresa entendeu por bem demitir o motorista porque ele foi flagrado no trânsito, dirigindo a carreta, né, manuseando o celular, o que é uma infração de trânsito e no que diz respeito ao contrato de trabalho do motorista é uma infração considerada grave. As testemunhas também disseram que a empresa concede cursos, treinamentos específicos de segurança, né? É uma regra básica de direção, né? Não poder usar o celular na condução, expondo toda a coletividade a um perigo que a gente não consegue nem mensurar. Sustentabilidade também gera trabalho. A Agenda 2030 da ONU promove o chamado Emprego Verde. Foram detalhados 17 ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Praticamente todos os ODS eles podem ser fonte de geração de trabalho, porque fala de cidades sustentáveis, fala de criação de infraestrutura, fala de saúde, de educação,
fala da parte toda de proteção ambiental que a gente tem no Brasil, uma carência de planejamento mesmo. A OIT está fazendo uma campanha junto com a ONU dos chamados empregos verdes. A ideia de emprego verde seria aquele que possa, ao mesmo tempo, criar postos de trabalho vinculados ao trabalho digno, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, é o ODS 8, são aqueles pilares do trabalho digno que a OIT já fixa. Esse, por exemplo, é uma linha de atuação que a OIT está trabalhando junto com a Agenda 2030. No próximo bloco, a história da capital mineira e sua relação com o trabalho. Fique conosco. Belo Horizonte completou recentemente 122 anos. Você vai ver agora uma reportagem especial sobre a capital mineira e sua relação com o trabalho. Belo Horizonte. A capital dos mineiros, projetada pelo engenheiro paraense Arão Reis, comemora 122 anos. Hoje, a quarta cidade mais rica do Brasil em PIB. No passado, a construção do Arraial do Belo Horizonte foi um marco na história do país. A transferência da capital para Belo Horizonte, ela se origina com todo o processo de reestruturação do Estado brasileiro, de uma forma mais geral, né, com a proclamação da República. A ideia é um pouco de se afastar de Ouro Preto, que era sempre muito identificada com o passado colonial, com o vínculo a Portugal, que era o que a cidade, a nova capital, representaria essa quebra desse vínculo com o Império e o advento da nova República. Mas o fato de Belo Horizonte ser próximo de Ouro Preto e também estar próximo ali de Curvelo, Paraúna, mais central no estado, acabou gerando aí a possibilidade de uma composição política para trazer a capital para o que viria depois a ser Belo Horizonte. A localização foi decidida em 17 de dezembro de 1893. A comissão construtora da nova capital ficou responsável pelo planejamento e pela construção da cidade, que foi inaugurada 4 anos mais tarde. Quando a gente fala da inauguração da cidade, a gente ainda fala de uma inauguração de uma cidade que estava por se construir, que foi se construindo ao longo de um longo período e, na verdade, um período pelo qual a cidade passou por uma crise econômica severa que fez com que essa construção demorasse ainda mais. Na data da inauguração, a cidade se resumia a alguns poucos prédios públicos feitos para abrigar os funcionários que iam ser transferidos da antiga capital. Belo Horizonte se tornou um grande canteiro de obras e demorou 30 a 40 anos para ser construída. A cidade, inaugurada em 12 de dezembro de 1897, teve todo o seu processo de construção documentado. A memória da capital começava a ser produzida. Muitas vezes a gente tem a impressão de que Belo Horizonte nasceu em 1897, de que não tinha nada aqui nesse território antes da construção da nova capital, e a gente acaba cometendo o erro de apagar essas pessoas que estavam aqui trabalhando, criando suas famílias, suas casas e tudo. E ao mesmo tempo que, do ponto de vista da comissão construtora da nova capital, havia um interesse muito grande de preservar toda a memória em torno do processo de construção. Então, instalou-se um gabinete fotográfico que fotografou todo esse processo. Por outro, a construção de Belo Horizonte, ela se dá em cima da destruição de um antigo arraial. Um dos poucos exemplares arquitetônicos que sobraram desse período é o casarão, que está aqui atrás de nós, que hoje cedia o museu. Esse casarão ele fazia parte de uma fazenda que era vizinha ao arraial e foi uma das poucas construções que sobreviveu à destruição promovida pela comissão construtora.
Objetos usados no período da construção e transferência da capital hoje são instrumentos que contam a história da cidade. A restauradora do Museu Abílio Barreto explica melhor esse processo. A partir do momento que os objetos entram dentro do museu, eles deixam um pouco de serem os objetos de uso doméstico e cotidiano, passam a ser objetos musealizados e aí sim passam a ter um crédito de objeto referência para a memória das pessoas. Então, quando esses objetos chegam ao museu, normalmente eles chegam por doação dos proprietários, a gente tem essa preocupação de, primeiro, esse objeto ele faz referência à história de Belo Horizonte. O Belo Horizontino consegue se identificar nele. Essa pessoa que doou o acervo, ela é belo-horizontina, ela é mineira, qual é a relação dela com a capital? Isso acaba transparecendo um pouco nesse nosso imaginário, um pouco na memória do cidadão. Então eu acho que os objetos, eles são a materialidade da memória. O historiador e jornalista Abílio Barreto iniciou um processo de pesquisa que tinha como objetivo reunir objetos que pudessem compor um museu histórico de Belo Horizonte. Esse projeto foi concretizado em 1943 com a fundação do Museu Histórico de Belo Horizonte, que hoje leva o nome do seu idealizador. Olha, um museu histórico ele é composto hoje por aproximadamente 60 mil itens de acervos. Esses acervos são das mais diversas tipologias. A gente vai ter desde uma pena de caneta até uma residência, desde um quadro até uma locomotiva. A história de todos aqueles que de algum modo construíram essa cidade é pouco lembrada. O trabalho, no entanto, foi eternizado em todos os espaços da capital mineira. Na verdade, o trabalho ele influencia de forma significativa na elaboração, na concepção, na execução, na forma como se dão os espaços. E se hoje somos uma Belo Horizonte imponente, é porque nascemos arrojada. Não é mesmo, Drummond? Não o passado cor de cores fantásticas, Belo Horizonte sorrindo púber e núbio, sensual sem malícia. Lugar de ler os clássicos e amar as artes novas. Lugar muito especial pela graça do clima e pelo gosto, que não tem preço, de falar mal do governo no lendário Bar do Ponto. Cidade aberta aos estudantes do mundo inteiro, inclusive Alagoas, maravilha de milhares de brilhos vidrilhos, Mário de Andrade mente celebrada. Não, Mário, Belo Horizonte não era uma tolice como as outras. Era uma provinciana saudável, de carnes leves pesseguinhas. Era um remanso para fugir às partes agitadas do Brasil, sorrindo do Rio de Janeiro e São Paulo, tão pra Fentex as duas, e nós lá, macio amezendados na calma e na verde brisa irônica. Parabéns, Belo Horizonte! O TRT das Gerais termina aqui, mas continue acompanhando as notícias da Justiça do Trabalho Mineira nas nossas redes sociais. Até o próximo programa.